Ver mais de volta com o nosso quadro Saúde da Mulher. Hoje estamos falando sobre infertilidade. Mais uma vez ressalto, você pode participar ao vivo aqui conosco. O telefone é o 3381-3200. Doutor, estávamos falando em tratamentos. Falamos ali sobre os ovários policísticos. Que mais? Quais os outros tratamentos para essas causas de infertilidade? Uma mulher, por exemplo, que esteja numa idade já com menos quantidade de óvulos, acima de 40 anos, e requer uma certa urgência para poder engravidar, a gente sempre indica uma fertilização artificial, ou em vivo ou in vitro. Por quê? Uma mulher entre 40 e 45, ela não vai ter mais muito tempo a perder para poder fazer o planejamento. Então, o ideal é coletar esse óvulo, congelar o esperma do parceiro e, quando as condições uterinas forem favoráveis, fazer a implantação desse óvulo. E tem dois tipos de fecundação em vivo. Tem in vitro e in loco. Funciona como? Na primeira, ela é menos onerosa, ela é muito mais acessível. A mulher é monitorada para ver o período que ela vai estar ovulando. E aí o ultrassonografista cronometra isso, é um espaço de 3 dias. A mulher comparece ao consultório. Já tendo feito o parceiro a coleta do espermatozoide previamente, ele é descongelado ou feita a coleta no dia pela manhã e é preparado através de uma cânula e a partir do momento que a mulher ovula, é introduzido por tipo uma seringuinha dentro do colo do útero o espermatozoide. Ou seja, ele não vai ter que passar aquela barreira que a gente conversou anteriormente de infecções por cândida ou pH vaginal muito elevado, porque ele já vai ser inoculado imediatamente dentro do útero. Então ele não vai ter adversidade nenhuma. A probabilidade de fecundar é muito grande. E a cada tentativa, porque o próprio útero ele tem alguns mecanismos de defesa. Então a gente considera assim, ó, se até 3 fertilizações em vivo, que é a tentativa de colocar o esperma com a mulher ovulando, não ocorrer, aí tem que partir para in vitro. E a primeira possibilidade, percentualmente falando, da fertilização é 25%. A segunda já vai para 50%. E a terceira para 75%. Nossa! Porque o próprio corpo ele começa a se familiarizar com a metodologia. Porque normalmente vem gêmeos, às vezes até trigêmeos. Vem gêmeos porque é colocado uma quantidade maior de espermatozoides e é também recolhido uma quantidade maior de óvulos. Ah, tá. E já na gravidez de proveta ou in vitro, é pego o óvulo, é pego vários óvulos da mulher no período que ela está ovulando, é colocado com uma agulha lá e é puxado esses óvulos, deixado dentro de um meio de cultura que simula muito a parte uterina. Temperatura, o pH, tudo certinho. E o óvulo é colocado juntamente. Ele pode se agregar aleatoriamente, o óvulo com o espermatozoide, para formar o futuro embrião. Geralmente isso ocorre dentro de 24 horas. Aí com 72 horas é transferido, depois que já deram-se as multiplicações da mitose, para dentro do útero, e aí a mãe começa a gerar. E aí o maior desafio é passar até o primeiro mês, porque não havendo a menstruação, senão que o útero conseguiu. Doutor, temos uma dúvida de telespectadora. Alô, quem fala? Oi, boa tarde, é a Gisele. Oi, Gisele, você fala de onde? De Blumenau. Tá certo, e sua dúvida é qual, Gisele? É que assim, ó, eu tô com um cisto, eu achei no meu útero de 15 centímetros, que pegou no meu ovário esquerdo todo, né? E um pouco no direito. E eu fiz um exame do CA-125 e deu 500 e pouco. Eu queria saber se isso é câncer, maligno... Qual é a sua idade? Quantos anos você tem, Gisele? Tenho 30. Tá, obrigado, Gisele. Assim, ó, a Gisele falou de marcador tumoral. O CA-125 é um dosador, um hormônio dosador, que serve para mulheres que têm histórico de câncer de ovário, não de útero, para monitorar. Quando ele está muito elevado, Gisele, aí a Gisele vai ter que procurar um profissional para poder explicar isso para ela certinho. Tem que pesquisar, não necessariamente que esse dosador do CA-125 esteja muito elevado, significa que é tumor, mas significa que requer uma avaliação. Tem que ver o que está acontecendo. Mas não quer dizer que ela tenha Não, mas ela requer uma avaliação de um ginecologista, ela pode ter uma alteração ovariana nesse caso. Doutor, a gente falou no bloco anterior sobre o psicológico, né, de interferir. De que forma o psicológico no corpo, o que acontece? Fazendo uma metáfora, é a mesma coisa quando a gente está muito tenso, nervoso, libera adrenalina. Tá? O nosso estômago, por exemplo, ele libera um pouco mais de ácido clorídrico, ou seja, pode dar uma gastrite. A gente até falou isso aqui uma vez no programa. Pode dar uma úlcera e tal. Na parte da mulher, muitas vezes, pelo medo de não poder engravidar, ela começa a liberar uma secreção mais ácida na parte vaginal e essa acidez faz com que morram os espermatozoides que estão tentando vencer a barreira
do canal vaginal. Então, assim, tem tudo a ver, sim. A ansiedade. A ansiedade, o medo, a insegurança, a projeção que a mulher faz. Então, a gente sempre coloca assim, ó, no caso de tentar uma gravidez, por método onde haja uma infertilidade, alguma coisa assim, que o casal seja muito coeso e tente segurar a notícia até que se efetive a gravidez. Porque essa cobrança só vai prejudicar o casal, na verdade. A cobrança libera mais acidez e mais espermatozoides são desperdiçados. Exatamente, interessante isso. Até o doutor falando aqui durante o intervalo que as mulheres que vão lá já com medo de engravidar, será que eu vou conseguir? Normalmente já não consegue, né, doutor? Já não tem que tirar esse medo da cabeça. Que dizem assim, não posso estar grávida, é 90% que estão. Sério? Porque a própria mulher já sabe, conhece o corpo dela, ou tem a dor mamária, ou tem a náusea. Quando ela vai procurar e fala assim, eu não posso estar grávida, geralmente está. Já tá. Doutor, tem muita mulher que pensa, por exemplo, já está com 30, 31, 32 anos e quer engravidar mais pra frente. Seria indicado daí fazer esse negócio de congelar os ovos? É bem interessante, mas até 35 anos a mulher tem plena fertilidade, não haveria essa necessidade. Mas atualmente, já entre 35 e 45, pode-se sugerir que a mulher guarde seus óvulos, o marido congele o espermatozoide, para futuramente, em qualquer momento. E às vezes eu já vi casos, infelizmente, até de óbito, que a esposa, o marido havia congelado o sêmen e teve uma gravidez com sucesso depois. Então, assim, para planejamento não só de vida, mas também de fatalidades. Às vezes vem a calhar um congelamento tanto de ovário, quanto de óvulos, quanto de esperma. Temos ligação. Alô, quem fala? Oi, a Márcia. Oi, Márcia, você fala de onde? Eu falo da Fortaleza. Aqui de Blumenau, perfeito. Obrigada pela participação. E qual a sua dúvida, Márcia? Eu tenho ovário policístico. E eu queria saber se tem cirurgia para isso. Você tem quantos anos, Márcia? Tenho 38. Já teve filho? Já tem filho? Não, tenho filho. Pretende? Eu pretendo, né? Tá certo. Obrigado, Márcia. Boa tarde, Fortaleza. Nós comentamos isso, acho, no último programa. É assim, Márcia. Quando tem um ovário policístico, a membrana que envolve o ovário, ela é muito espessa. Então, antigamente, uns 15, 20 anos atrás, se fazia uma cirurgia em cunha. Se abria o ovário, se retirava uma fatia para poder romper aquela cápsula com bisturi. Atualmente, não há necessidade mais da cirurgia, porque os indutores da ovulação, que são medicamentos altamente eficazes, fazem com que o óvulo ele seja expelido com maior força e rompa essa cápsula. Então, o tratamento hoje é clínico, não é mais cirúrgico. Existe a cirurgia, mas está em desuso. Tem também a endometriose, né? A endometriose é um fator muito importante porque ela ocasiona, quando eu citei as cirurgias lá no início, um refluxo do sangramento intrauterino para dentro da cavidade abdominal. Então, ela também gera aderência. Ela pode comprometer a trompa, ela pode acometer o ovário, dificultando esse sangramento que sai da parte endocervical, da parte interna do útero e cai na cavidade abdominal, seja por cirurgia ou por endometriose, leva a uma situação de difícil fertilidade. Bom, doutor... É uma causa bem frequente. Então, o que é legal a gente deixar claro aqui, em princípio, todo mundo é fértil, como você falou. Todo mundo e sempre pensa assim, tem que avaliar o homem também. Alguns homens não querem fazer o espermograma por N fatores, culturais, mas é obrigatório, porque a gente vê que no homem é 99% reversível e na mulher é mais complexo. Se tem muito mais possibilidades de infertilidade que o homem. Mas quer dizer, na maioria dos casos tem como... Reverte-se. Quando feito a tempo e com vontade, a medicina está aí para isso mesmo. Viu? Dá um jeito, doutor. Muito obrigada. Obrigado eu. Eu vou fugir um pouquinho aqui do script, quer dizer assim, Susan, depois você vai conversar com o seu público. Obrigado por tudo. É um privilégio estar aqui durante todo esse tempo. Muita sorte, muito sucesso. E a gente vai se encontrar muito ainda. Muitas vezes,